Que fome é essa? Que eu não sei de quê? Que vontade é essa de comer, comer, comer até encher alguma coisa que não é o meu estômago? É sobre compulsão alimentar que eu quero falar hoje. É um assunto que tem trazido muitas situações de desconforto, tristeza, reflexos de uma ansiedade, porque quando a gente fala de compulsão, a gente fala também de ansiedade. E eu quero deixar aqui algumas dicas que eu anotei. Na verdade, eu quero pontuar algumas coisas, algumas informações que são muito importantes para quem sofre de compulsão alimentar, ou se você conhece alguém que sofre com compulsão alimentar. Eu já quero te pedir para você curtir esse vídeo e compartilhar para que chegue ao máximo de pessoas possível e assim nós possamos ajudar as pessoas que sofrem dessa condição, né, dessa compulsão alimentar. É muito comum dentro do consultório eu escutar esses discursos de pessoas que dizem para mim assim: Ana, eu sinto uma fome que eu não sei o que, e eu quero comer, comer, comer até encher alguma coisa que não é o meu estômago. Mas quando nós falamos de compulsão alimentar, nós falamos também de ansiedade, e nós falamos de uma pessoa que não consegue controlar os seus impulsos, falamos de um indivíduo que às vezes não consegue ter o autocontrole, não consegue ouvir o não ou o espera e age de maneira impulsiva. Então, quando nós olhamos para uma pessoa que é impulsiva, não consegue esperar, ela é imediatista, não lida bem com não, você não vai comer. Nós falamos de comportamento infantil. E na psicanálise nós sabemos que muitos dos nossos comportamentos, muitas neuroses na vida adulta, né? A ansiedade, a depressão, várias psicopatologias aí, elas vêm mascaradas de desejos reprimidos e recalcados desde a infância. Então, essas necessidades que muitas vezes nós temos de buscar por alguma coisa para satisfazer alguma coisa que nós achamos que está no presente, pode ser reflexo de desejos que foram reprimidos lá na infância. Eu gostaria de compartilhar com vocês um discurso que eu ouvi uma vez e chegou até a minha seguinte demanda. Ana, quando eu era criança, eu ia na casa dos meus colegas e quando eu estava lá, eu via as compras chegando e chegava muita coisa gostosa, muito biscoito, muito chocolate, muita coisa gostosa. Na minha casa não tinha, era sempre o básico. E eu via aquilo tudo, me dava uma vontade desenfreada. E quando meu pai comprava, era pouco e ele escondia também. E hoje na vida adulta, a minha casa vive cheia de doce, a minha casa vive cheia de biscoito. E quando eu tô ansiosa, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Então, gente, dentro desse contexto, nós podemos encontrar aí algumas possibilidades, né, de desejos que foram reprimidos, que tiveram que ser contidos, que não puderam ser atendidos ali na infância. Um pai que escondia o biscoito porque não podia comer tudo de uma vez, uma condição financeira que não permitia, e hoje na vida adulta, essa criança frustrada, essa criança que teve que ser contida, esse desejo que teve que ser reprimido, ele vem à tona e atua de modo mais operante na vida de um adulto. Que muitas vezes, eu não tinha o que comer, eu tenho tanto medo. Eu vou dar um exemplo pessoal, eu estava conversando com a minha mãe um dia, eu falei: mãe, pra que tanta garrafa térmica aqui em casa, garrafa de café, né, um monte de garrafa? E o discurso dela foi o seguinte, ela virou pra mim e falou assim: minha filha, quando eu casei, eu tinha que fazer café na lata de óleo. E o meu sonho era ter uma garrafa térmica. Só que hoje ela tá tentando realizar, né, esse desejo que lá atrás não pôde ser atendido, e só que ela está desenvolvendo essa compulsão por garrafa porque o cérebro dela registrou que a ausência, né, a memória dela registrou lá atrás que a ausência era algo tão frustrante, e deixa eu me prevenir dessa angústia, dessa tristeza, dessa frustração, e vou garantir todas as minhas garrafas aqui. Né, conversando com ela, eu falei: mãe, mas hoje você não é mais essa mesma pessoa, hoje você não tem mais a mesma condição de lá de trás, as coisas melhoraram, que bom. Então, não precisa ter esse medo mais, né? E quando nós falamos de compulsão alimentar,
Pessoas que tiveram talvez uma escassez na infância, tiveram ali a privação do alimento, não podia comprar, não podia comer o que quisesse. Na vida adulta hoje eu quero comer tudo que eu não pude. Às vezes a alimentação está muito relacionada com memórias afetivas. Um bolo que você vira e fala, que delícia, esse bolo lembra o bolo que a minha mãe fazia, a broa que a minha avó fazia, né? A ceia de Natal, nós nos reunimos ali. E o que eu lembro? Eu lembro de tanta coisa gostosa que tinha para poder comer. Além de reunir, a comida está muito relacionada ao afeto. E esse sentido desperta mais um monte de coisa na nossa mente. Eu particularmente gosto muito de um suco rosa que fica nas lanchonetes ali, que dizem que é de morango. E esse suco de morango, na verdade, tem um pouquinho de essência lá, mas aquilo me lembra a infância. Uma coxinha com suco daquele, meu Deus do céu. Isso vai me remetendo a memórias da infância. E às vezes nós temos saudades de nós mesmos e queremos trazer, né? De uma maneira, às vezes, sabe, meio que melancólica, nostálgica, nós queremos ir lá atrás e reviver alguns momentos, e o alimento, né, nos proporciona isso. Às vezes a gente come uma coisa e fala assim, nossa, lembrei, fui lá atrás, viajei no tempo. E quando nós falamos de compulsão alimentar, nós falamos de uma pessoa que às vezes tem um comportamento de imaturidade emocional, né? Às vezes uma criança que foi reprimida, que não pôde comer, teve pais controladores e que hoje não quer se sentir controlada. Eu quero ter a liberdade de comer o que eu quiser. Então, quando falamos de compulsão, falamos de impulsividade, e logo, se eu falo de impulsividade, imediatismo, eu preciso saber que quem opera dentro dessa condição é uma criança interior. Então, a primeira coisa que você precisa analisar é o seguinte: quem está operando na minha vida neste momento? Sou eu, né? Na idade que eu tenho hoje, ou é essa criança interior, essa criança que foi reprimida, essa criança que não teve condições e que hoje desesperadamente busca para satisfazer um desejo que ficou reprimido lá atrás? Uma possibilidade. O que eu preciso entender? Que eu não vou agir por impulso. O prazer imediato que essa comida vai me trazer agora vai ser proporcionalmente igual à angústia que vai me trazer lá na frente, depois que eu comer, quando eu lembrar que eu estou sobrepeso, quando a minha autoestima ficar mais baixa. Será que vale a pena? Então, não estou dizendo que nós não temos que atender os nossos desejos, não temos que continuar reprimindo, mas eu preciso saber quem é que está operando aqui. Então, quando nós falamos de compulsão alimentar, nós falamos de imaturidade emocional, nós falamos de pessoas que agem por impulso, e você deve sempre se perguntar: quem está coordenando, quem está governando a minha vida hoje? Uma outra coisa muito importante é você saber a sua origem, né? Saber a sua história, o que essa comida representa na sua vida, o que foi o reflexo do doce na sua infância. Você comia muito ou você era contida para não comer? Você tinha condições de ter o que você queria ou não? Será que você não está agindo, buscando nessa alimentação aí satisfazer um desejo de lá de trás? E se você identifica que é isso, você vai começar a internalizar para você mesmo. Você vai dizer: olha, não preciso mais ter medo de passar fome, eu não preciso ter essa quantidade de comida, eu não preciso ter medo da privação. Hoje o meu cenário é diferente, hoje a minha condição é diferente, hoje a comida tá ali, se eu quiser eu posso ir e comer. Então eu não preciso ter medo dessa escassez, ou eu não tenho mais esse pai rígido, eu não tenho mais essa mãe rígida que me controla, que me governa. Então se eu quiser comer, eu posso comer, mas eu entendo que esse não é o melhor momento. Será que eu tô com fome mesmo? Será que isso é fome? Ou será que isso é reflexo de uma ansiedade? Deixa eu mapear o meu dia, deixa eu tentar entender por que eu tô com esse comportamento ansioso.
né? Que tá me levando para comida quando na verdade não é fome. Que vazio é esse que eu preciso de preencher dentro de mim que não está no meu estômago? Então parar, racionalizar e tentar entender o que é inconsciente que está tentando me conduzir vai aliviar muito desse sintoma. Então, querido, se você tem compulsão alimentar, olhar para dentro de você, olhar para sua história e tentar entender por que você busca desenfreadamente essa alimentação, nesta alimentação, a satisfação de algo que não é a fome, né, que pode ser reflexo de uma ansiedade, um estresse, alguma coisa que você passou, mas que você busca na comida a satisfação, essa conscientização vai aliviar e vai te ajudar a controlar um pouco mais desse desejo. Muitas vezes também na infância a alimentação ela é imposta, ela não é racionalizada. Você tem que comer, pode comer, por que não? Por que não? Então isso não, muitas vezes nós somos condicionados a comer porque tem que comer, ou não comer porque não pode comer. Quando na verdade nós deveríamos aprender, ser educados desde a infância, por que isso não faz bem, por que você deve comer, por que você não deve comer. Aprender a racionalizar desde a infância seria o ideal. Mas muitos de nós temos às vezes uma criação onde a comer era símbolo de saudável, né? Na casa da minha mãe mesmo, quando eu chego lá, eu piso lá, minha mãe já fala assim, peraí, deixa eu preparar alguma coisinha pra você comer. Eu falo, não mãe, eu nem tô com fome, eu nem quero comer. Não, porque, né, não pode ficar sem comida. Então, a casa da mãe, a casa da avó, é sempre símbolo de comida, símbolo de saúde. Antigamente se dizia, nossa, que menino saudável, porque era gordinho, era fofinho. Então, assim, a alimentação, a comida estava muito relacionada com essa questão de saúde, mas isso foi perdendo o controle com o passar do tempo. Então, nós não fomos treinados desde a infância a racionalizar antes de comer. Eu estou comendo realmente porque eu estou com fome? O que eu estou comendo realmente é saudável para mim? Quais os benefícios que isso traz? Racionalizar é algo que nós não aprendemos. E a criança, ela não para poder pensar. Só que hoje nós estamos aqui para conversar sobre desenvolver maturidade emocional. Para tratar uma compulsão alimentar, é necessário desenvolver uma maturidade emocional. Porque a criança não racionaliza. Então, a primeira coisa que você precisa, antes de pegar um pote de doce ou uma panela de brigadeiro ou uma comida que você está querendo comer muito, é aprender a racionalizar, a não dar para o seu cérebro o sistema imediato de recompensa que ele está pedindo, que é esse prazer imediato aí que ele encontra na alimentação. Todo excesso revela uma falta. Então, se eu como muito, se eu bebo muito, até se eu malho muito, todo excesso revela uma falta. Então, tentar entender a origem dessa falta. O que é que me falta ou o que me faltou lá atrás que hoje, na vida adulta, né, ou no presente momento, eu tento preencher. Que falta é essa que me marcou e que me traz uma ansiedade ao ponto de tentar preencher em mim com comida aquilo que não vai ser preenchido. Então, todo excesso revela uma falta. Se eu como muito, eu tenho uma fome que provavelmente não é de comida. E na terapia, a gente vai tentando mapear esses gatilhos e encontrar a origem dessa fome insaciável, dessa fome incontrolável, que certamente não é de comida. Outra coisa que é muito importante, nós precisamos saber que nós buscamos sim nos alimentos, nós buscamos os afetos, nós buscamos aquele gostinho da infância, nós buscamos aquela lembrança da torta que a vizinha fazia, sabe? Nós buscamos reviver momentos através da alimentação. Então, tentamos acalmar uma alma que está aflita por algum motivo, por algum medo, por algum trauma, por alguma situação de perigo, de ameaça,
por alguma inquietação dentro da nossa alma, a gente busca na comida esse refúgio. Então, antes de correr para a comida, deixa eu tentar entender por que eu estou assim. Que vazio é esse? Então, é racionalização, é a busca pelo afeto. É como uma vez eu ouvi de uma menina que disse assim: hoje o meu carrinho é cheio de biscoito recheado, porque na infância eu não podia ter, o meu pai não deixava. E agora? Tem necessidade? Quais os reflexos que esse excesso de biscoito recheado, que na verdade fez com que você se sentisse menos amada lá atrás, ou reprimida, ou não entendida, ou não compreendida, quais os reflexos desse excesso hoje na sua vida? Você pode ter um encontro com essa criança interior e dizer para ela: tá, calma, hoje você pode comprar os seus biscoitos. Hoje você pode comer o seu biscoito, não tem problema, mas não necessariamente esse excesso que você não vai encontrar no biscoito, essa satisfação que você não vai encontrar no biscoito de uma criança frustrada lá atrás. É melhor ressignificar esse pensamento, é melhor dar um novo sentido para isso do que você ficar se entupindo de algo que não vai preencher a sua necessidade. Uma outra característica de pessoas que têm compulsão alimentar é o vitimismo. Eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, a culpa é do meu marido que compra lanche, ou a culpa é da minha mãe que não me ajuda, ou eu tenho que fazer isso para todo mundo. Essa posição do vitimismo, ela é perigosa para você, e ela é perigosa porque os hábitos alimentares vão acabar influenciando as outras pessoas dentro da casa. Se você tem um filho, por exemplo, o seu hábito alimentar vai influenciar o seu filho, porque não adianta você dizer: não come, não bebe refrigerante porque isso não faz bem, quando na verdade você consome. Não come muito doce, quando na verdade você consome, Então, sai dessa posição de vitimismo, assume como protagonista a sua história, Para de transferir para o outro uma responsabilidade que é sua. Então, a posição de vitimismo é uma posição, além de desconfortável, ela é muito perigosa. Normalmente, as pessoas que sofrem de compulsão alimentar, elas ficam nessa posição de vitimismo. Então, uma orientação que eu te dou: saia dessa posição, assuma as suas responsabilidades e não permita que essa criança imediatista, que essa criança que não sabe lidar com o não, fique conduzindo a sua vida e a sua história. Autocuidado, você precisa, às vezes você pensa: não tenho problema com autoestima, eu não tenho problema com amor próprio, eu não tenho problema, mas tem pessoas que elas vão se autodestruindo parcialmente, se auto-exterminando parcialmente. Tem pessoas que cometem aí um autoextermínio de uma vez e tem pessoas que fazem isso, gradativamente. Então, o amor próprio, ele é fundamental. Você saber que essa conta, ela vai vir no futuro, que não tem como fugir dela, e o futuro chega muito rápido. Você parar e racionalizar, pensar sobre isso: como que eu quero chegar aos meus 50, 60, 70 anos, como que eu quero ter o final da minha vida saudável, tendo condições de subir, descer uma escada sozinha, sem precisar de uma ajuda, de uma bengala. Traçar suas metas, os seus objetivos também, não pensar somente lá atrás, mas projetar o seu futuro. Como que eu quero chegar aos meus 60 anos de idade? Como que eu quero chegar aos meus 70 anos de idade? É algo também que é muito importante para você que sofre de compulsão alimentar. Então, antes de tomar qualquer iniciativa, aprenda a racionalizar e desenvolva o amor próprio, o autocuidado. Eu mereço me cuidar, eu mereço proteger o meu corpo, eu mereço proteger a minha saúde, eu preciso aprender a cuidar da saúde e não da doença. O problema é que hoje muitos de nós tratamos a doença, mas não tratamos a saúde. Então, antes de tratar uma enfermidade, antes de tratar uma doença, vamos procurar tratar a nossa saúde. É uma das coisas que eu sempre falo dentro do consultório. Autoobservação, comece a se observar, comece a se autoanalisar
Entenda, tem dias que eu tô com muita vontade de comer doce, então vamos mapear esse dia, vamos parar para poder tentar entender o que aconteceu ao longo desse dia, como que foi a minha demanda, né? Será que teve alguma coisa que mexeu com as minhas emoções? Provavelmente, os dias que nós estamos mais compulsivos, nós estamos também emocionalmente mais vulneráveis. Então a minha dica para você é: se autoanalise, se auto-observe e tente racionalizar. Trabalhe essa criança interior, diga não para ela, porque se o seu filho ou sua filha falar: mamãe, eu quero comer uma lata de leite condensado de uma vez, você vai dizer: não, filho, não pode, faz mal. Então essa atitude com essa criança interior, que muitas vezes quer governar a nossa vida e a nossa história, também é necessário dizer para ela: olha, não, isso não te faz bem. Autocuidado, autocontrole, uma autoobservação e um mapeamento na sua história para você dar um novo significado para ela. E no mais, faça terapia. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom. É um processo de autoconhecimento, é um processo de abrir a sua mente e trazer para a consciência aquilo que muitas vezes é inconsciente. E quando nós não nos conscientizamos, muitas vezes o nosso inconsciente vai aí conduzindo a nossa história. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Estou à disposição lá no Instagram, psicanalista Ana Amélia Nunes. Segue lá, compartilhe esse vídeo. Se você gostou, deixe seu comentário aqui e sugestão de mais vídeos que talvez vocês gostariam que eu gravasse. Vai ser um prazer interagir com vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.